vamos falar sobre o hífen e a derivação. Nós já estudamos os processos de formação de palavras e vimos o que é uma derivação, o que é uma composição. Neste momento, nós vamos estudar 7 regras da aplicação do hífen na derivação. E aí, o acordo nos diz que na formação com os prefixos e falsos prefixos, nós já sabemos o que são prefixos, não é? Pessoal, falsos prefixos são estruturas que são consideradas radicais, mas são muito próximas aos prefixos. Então, para a gente, entenda tudo como prefixo, tá? Então, nas formações com os prefixos e com os falsos prefixos, e aqui ele dá exemplos, o acordo dá exemplos, como ante, ante, circum, co, contra, entre, extra, hiper, intra, infra, pós, pré, pró, sob, sub, super, ultra, aero, agro, gel, hidro, inter, multi, mini, pluri, retro e vários outros. Nas formações, então, com os prefixos e com os falsos prefixos, haverá hífen nos seguintes casos. Então, vamos estudar agora as 7 regras do hífen na derivação. Vamos lá. Só que antes mesmo de falarmos sobre as regras, eu preciso dizer a vocês que alguns prefixos jamais, em hipótese alguma, receberão o hífen. Então eu preciso saber disso, porque essa regra aqui, ó, na verdade, regra não. Essa observação aqui, ela vai se sobrepor a todas as outras observações. Então, notem aqui. Alguns prefixos jamais receberão hífen. Quais são esses prefixos? Co, re, des, in, pre, pro, pos, quase, que não são prefixos, tá? O quase e o não são prefixos, mas às vezes eles funcionam como prefixos. Então, esses prefixos aqui, ó, jamais receberão hífen, jamais receberão hífen. Mas e se houver uma regra que diz, por exemplo, porque vocês vão ver, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, olha, quando o prefixo terminar em uma letra e a palavra começar pela mesma letra, hífen, beleza. Mas se for algum desses prefixos aqui, ó, não vai ocorrer o hífen, não vai ocorrer, porque esses prefixos jamais receberão o hífen. Então, nas formações com os prefixos co, re, des, in, pre, pro, pos, quase e não, nós não teremos o hífen. Então, vou escrever aqui, ó, jamais receberão o hífen, jamais receberão o hífen. Esses prefixos aqui jamais receberão o hífen. Vamos então às regras? A primeira regra, gente, e olha só, vamos combinar uma coisa? Vai haver hífen quando houver indicação para hífen. Aí, e quando não houver? Quando não houver, não vai ter. Aí, o que a gente faz? Junta essa palavra. Então, olha só, a questão, o primeiro caso aqui, ó. Nas formações com os prefixos e falsos prefixos, esses aqui, né, que são exemplificativos, haverá hífen nos seguintes casos. Quando houver um prefixo, ou melhor, quando houver qualquer prefixo, mais palavra, quando houver qualquer prefixo, mais palavra iniciada por H. Então, quando houver um prefixo e a palavra for iniciada por H, nós teremos hífen. Exemplo, ó, anti-horário. Por que que anti-horário tem hífen? Porque aqui nós temos um prefixo anti e a palavra ela se inicia por H. Aqui nós temos a palavra, por exemplo, super-herói. Por que que super-herói tem que ter hífen? Porque nós temos aqui um prefixo e esta palavra ela se inicia por H. Então, quando houver anti-hospitalar, super-homem, tudo isso vai ter que ter hífen. Agora, por exemplo, por que que supermercado não tem? Super é um prefixo, super não é palavra. Super não termina em R? Beleza, a palavra inicial aí começa por H, você vai perceber que não. Então, o que a gente tem que fazer? Juntar essas palavras apenas. Então, supermercado, supermulher,
Clarice Lispector tem um livro chamado Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres, ou o Livro dos Prazeres. E aí, lá no finalzinho do livro, ela usa essas duas palavras. Ela usa a palavra super-homem e usa a palavra super-mulher. E é interessante que ela já grafava de acordo com o hífen, porque ela usa super-homem com hífen. Só que supermulher ela escreve sem hífen. Supermulher ela escreve tudo junto, como nós grafamos, por exemplo, a palavra supermercado. Por quê? Porque até este momento nós não temos indicação para colocar o hífen. Até este momento eu só sei que deve haver o hífen quando houver um prefixo e a palavra inicial começar por H. Beleza. E aí, então, se eu pego, imagine se eu pego, por exemplo, uma palavra como essa aqui, ó, observação, observação, observação. Se eu pego, por exemplo, uma palavra como essa aqui, ó, co-herdeiro, co-hífen, herdeiro. Se eu pego, por exemplo, uma palavra como co-herdeiro. Co-herdeiro, gente, em tese, se nós não tivéssemos visto isso aqui, estaria correto, porque nós iríamos colocar prefixo co, que é aquele que herda junto, e a palavra herdeiro. Beleza. Em tese, nós iríamos colocar o hífen aqui. Ocorre o seguinte, ocorre que nós já falamos agora há pouco, que o prefixo co jamais, jamais, jamais receberá o hífen. Então, nesse caso, o que acontece? O que acontece é que alguém tem que perder, alguma das regras tem que perder. E não é à toa que eu coloquei, primeiramente, essas aqui, ó, de que esses prefixos jamais receberão o hífen. Só que as duas regras estão brigando, há choque aqui. Então, o que vai acontecer? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar é esta aqui. A palavra, ela perderá o H inicial. A palavra, ela perderá o H inicial e ela passará a ser grafada juntamente, como acontece aqui, ó. Coerdeiro, como coerdeiro. Pessoal, isso aqui é tão normal porque nós já temos tantas outras palavras que já são grafadas assim. Por exemplo, desidratar. Ninguém nunca escreveu hífen, hidratar. Ninguém. A gente escreve como? Tudo junto. Desidratar, não é? Então, na verdade, essas palavras remanescentes, elas simplesmente vão se adequar às outras palavras que já estavam sendo grafadas dessa forma. Reidratar. Como é que a gente grafa? Reidratar. Tira o H e junta. Então, o mesmo vai acontecer com coerdeiro e com qualquer outra palavra que for formada por esses prefixos aqui e se iniciar por H. A gente perde o H inicial e junta essa palavra. Tá bom? Tá bom? Então, a primeira regra é qualquer prefixo mais palavra iniciada por H. Vamos para a segunda regra? Vamos para a segunda regra? A segunda regra do hífen, gente, as duas primeiras regras, eu já quero dizer a vocês que são as mais importantes. As duas primeiras regras são as mais importantes. Por quê? Porque são elas que vão mudar a maioria das palavras em língua portuguesa. As demais regras que nós vamos ver daqui a pouquinho são regras muito específicas. São regras assim, e o prefixo circum, o prefixo pan. São importantes? São, demais, são muito importantes. Mas muito mais para você fazer prova do que para utilização mesmo no dia a dia. Porque são regras muito mais específicas. Essas duas primeiras regras são as principais, porque são elas que vão mudar a maioria das palavras em língua portuguesa. São elas que vão mudar a maioria das palavras. Vamos ver aqui, então? Olha só, aqui na primeira a gente falou qualquer prefixo. E na segunda também. Quando qualquer prefixo terminar com uma letra, quando qualquer prefixo, qualquer com exceção daqueles, né? Qualquer prefixo terminado na mesma letra, com que se inicia a palavra. Ou seja, é como se fosse assim, a mesma letra. O prefixo terminar em uma letra e a palavra começar pela mesma letra, hífen. E se forem letras diferentes? Junta. Então, se o prefixo terminar com a mesma letra com que iniciar a palavra, nós teremos o hífen. Exemplo. A palavra é hífen, inflamatório.
Anti-inflamatório. Anti termina com I. Inflamatório começa com I. Então, hífen. A palavra é interregional. Interregional. Inter termina com R. E regional começa com R. Então, hífen. A palavra é micro-ondas. Como é que eu grafo essa palavra? Uai, micro não termina com O, ondas não começa com O, então com hífen. E assim como várias outras palavras, igual micro-ônibus com hífen, tá? Então, quando a palavra, o prefixo terminar em uma letra e a palavra começar pela mesma letra, o que a gente faz? Coloca o hífen. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, então, se você vai me dizer assim, Ricardo, e se... Deixa eu só mudar aqui, vou colocar aqui à frente para sobrar espaço mais no quadro para a gente. Regional, beleza. E aí você vai falar assim, Ricardo, tá bom, entendi isso aí. Mesma letra, terminou numa letra, o prefixo terminou numa letra, e a palavra começou com a mesma letra, hífen. Beleza, entendi. Mas, Ricardo, e se, por exemplo, o prefixo não terminar, desdobramento dessa regra, né? E se o prefixo terminar com letra diferente da que iniciar a palavra? Por exemplo, gente, antes da nova ortografia, nós tínhamos isso aqui, auto, hífen, ajuda. Tínhamos isso aqui, auto, hífen, escola. Antes da nova ortografia, a gente tinha isso aqui, contra, indicação. Contraindicação. Então, antes da nova ortografia, nós tínhamos várias palavras que eram grafadas com hífen. Pois bem, como é que essas palavras elas passam a ser grafadas agora, segundo a nova ortografia? Observem aqui. Pessoal, auto termina em quê? Termina em O. Ajuda começa com o quê? Começa com A. Mesma letra? Não, são letras diferentes. Então, o que eu faço? Junto essas palavras. A partir de agora... aliás, desde 2009, né, porque a nova ortografia é de 2009, isso é grafado de forma diferente. Então, autoajuda, nós grafamos agora desta forma. Autoajuda. Autoescola, me ajudem aqui. Auto, termina com o quê? Com O. Escola, começa com o quê? Com E. Como é que eu grafo, então, essa palavra? Autoescola, tudo junto, não há regra para o hífen. A palavra é contraindicação. Contra termina com o quê? Com a indicação, começa com o quê? Com I. A regra para colocar o hífen? Não. Então, o que eu faço? Junto essa palavra. Então, contraindicação. Beleza. A palavra é autopeças. Como é que nós grafamos a palavra autopeças? Tudo junto. Por quê? Porque auto termina com O, peças começa com P. Então, a gente junta autopeças. Sem hífen e junto. Beleza. Vamos continuar. Antes da nova ortografia, você tinha, por exemplo, a palavra mini saia, que era grafada assim. Você tinha a palavra anti-rugas, que era grafada dessa forma. Pois bem, gente, mini termina em quê? Em I. Saia começa com o quê? Com S, ou seja, letras diferentes, não é isso? O que a gente faz? Junta. Anti-rugas. Anti termina com o quê? Com I. Rugas começa com o quê? Com R. Letras diferentes. O que a gente faz? Junta. Pois bem. Vou até colocar um asterisco aqui. Ocorre o seguinte, que quando eu juntar, isso vai acontecer, você vai ficar muito esperto quando essas palavras começarem por R ou S. Você vai ficar muito esperto, porque aqui vai surgir a tal da consoante de ligação. Quando eu juntar estas palavras, o S aqui, por exemplo, ele vai ficar entre duas vogais. E aí a gente vai se lembrar da tia Maria, lá da escola básica, que dizia assim, meu filho, o S entre duas vogais tem som de Z. Não é à toa que a palavra é empresa, empresa. O S tem som de Z.
Então, por essa razão, na hora em que eu juntar isso aqui, a leitura ela iria ser o quê? Mini saia e não mini saia. Aí surge, lá da nossa matéria inicial, surge um elemento chamado consoante de ligação, que vai preencher essa lacuna e preservar o som. Por essa razão, e aí muitos professores falam que dobra, né? Dobra o R e dobra o S. Beleza. Dobra-se o R e dobra-se o S. Para quê? Para manter o som. Então, a partir de agora, da nova ortografia, essas palavras aqui, ó, elas vão ser grafadas com 2 S's. Mini, aí vem a consoante de ligação para manter o som, e mini saia. Olha só, mini saia, é grafado dessa forma. Se não, se eu tiro esse S, iria ficar mini saia. Outro exemplo, anti-sequestro, tudo com 2 S's, ó. Anti-sequestro, tudo com 2 S's. Outro exemplo, antissocial, tudo isso com 2 S's. Por quê? Porque aqui nós temos uma consoante de ligação, senão o som vai ser de Z, aí ficaria mini saia, antissocial, né? Antissocial, né? Social, e, por exemplo, anti-sequestro. Então, com a consoante de ligação. O mesmo vai acontecer aqui quando a palavra começar por R. Não é à toa que você vai ler a palavra tartaruga, ruga. Em tartaruga, esse R aí do tartaruga, ele está entre 2 vogais. E aí o R entre 2 vogais, ele tem um som diferente. Por esse motivo, no momento em que proceder a junção aqui, ó, por quê? Porque antes termina com I. Ruga começa com R. Então, são letras diferentes. O que eu faço? Junto. Só que no momento em que eu juntar aqui, esse R vai ficar entre 2 vogais. E aí, ao ficar entre 2 vogais, a pronúncia seria antirrugas. Antirrugas. Mas o creme não se chama antirrugas. O creme se chama antirruga. Logo, eu vou ter que, no momento da junção, gente, fazer o quê? Acrescentar uma consoante de ligação. Por essa razão, a palavra passa a ser grafada assim agora. Anti, e aí vem o R, né? A consoante de ligação, anti, e vem a palavra normal. Antirrugas, ó, antirrugas. Dessa forma. Se você for à farmácia e encontrar um antirrugas com hífen, não compre, porque não vai resolver o problema, tá? Antirrugas agora é grafada assim, com a consoante de ligação. Pessoal, essa mudança, essas duas mudanças aqui, mas principalmente da regra 2, foi a principal mudança que aconteceu nas palavras da língua portuguesa. É ela que é responsável por nós termos agora palavras deste tamanho, né? Palavrões deste tamanho. Porque no momento da junção, quando se faz o acréscimo da consoante, nós temos palavras agora que são gigantescas. Olha, exemplo, 2 palavras aqui que eu vou dar para você. A primeira é anti-sequestro. Olha como é que anti-sequestro é grafado agora, ó. Anti-sequestro. E esse S aqui, ó, esse S aqui é uma consoante de ligação. No momento da junção de anti mais sequestro, eu tive que colocar esse S, senão iria ficar anti-sequestro. Olha a outra aqui, ó, contra, reforma. Nós tivemos lá na Idade Média a reforma e a contra-reforma. Em contra-reforma, olha o R aqui, ó, olha o R aqui. Você tem que colocar esse R, porque senão vai ficar contra-reforma. E aí, para manter o som, a gente coloca o R, que é a consoante de ligação. Olha o tamanho desta palavra. Então, as principais consoantes de ligação que surgem são essas duas. R e S na formação de novas palavras aqui, segundo a nova ortografia. Beleza? Gente, ó, essas duas regras são as principais. São elas que vão mudar aí 90% das palavras em língua portuguesa. São elas que vão mudar 90%. A partir de agora, nós vamos estudar outras regras. São regras mais, digamos que específicas. Então, elas são muito mais importantes para as provas do que propriamente para o dia a dia. É óbvio que conhecê-las é fundamental, né, para que a gente tenha um conhecimento amplo da matéria. Mas essas aqui são as principais, tá? São as que vão, de fato, causar muitas mudanças. Então, vamos lá.
A próxima regra, as próximas regras, né? Regra 3 e regra 4. A próxima regra diz o seguinte. Vocês vão perceber que começa a ficar bem mais específico agora, porque a primeira lá foi qualquer prefixo. E a segunda, qualquer prefixo. Vamos ver aqui a terceira? A terceira, nós teremos o prefixos circum e pan. Prefixo circum e pan. Circum significa em volta, né, de, e pan significa todo. Mais palavra iniciada por vogal, por M, N, vogal ou H. Então, olha só. Os prefixos circum e pan, mais palavra iniciada por M, N, vogal ou H. Então, se nós tivermos o prefixo pan, por exemplo, ó, pan americano, com hífen, pan americano. Não é o prefixo pan? A palavra não inicia por H, então com hífen. Ah, professor, mas eu via pan-americano sem hífen e tudo junto. Pois é, ali não está de acordo com a ortografia oficial, né? Na ortografia oficial, nós temos que ter pan, hífen americano. E é interessante porque a ideia ali é, o que são jogos pan-americanos? São jogos em que participam todas as Américas. Se eu tivesse, por exemplo, ó, circunnavegação, tudo com hífen, circunnavegação. Por quê? Prefixo circum e a palavra aqui é iniciada por N, então circunnavegação com hífen. Que mais que a gente tem? A gente tem, por exemplo, sei lá, circunmurado com hífen. Por quê? Prefixo circum e a palavra aqui começa por M. Pessoal, o H eu coloquei aqui porque, lembra-se, lá na regra 1, o H ele iria acontecer de todas as formas, né? Qualquer prefixo, com exceção daqueles que eu coloquei ao início, e o circum e o pan não estavam lá, então o circum e o pan não são excluídos disso. Se uma palavra começar com o prefixo circum e pan, e a palavra começar, por exemplo, pan-helenismo, olha só, pan-helenismo. Pan-helenismo com hífen, porque você tem o prefixo pan e a palavra aqui sendo iniciada por H. Então vamos lá, regra 3. Prefixos circum e pan trarão hífen quando a palavra inicial, quando a palavra seguinte, começar por M, N, vogal ou H. Beleza? Ah, e se começar por coisa diferente? Sem hífen, junta essa palavra. Por exemplo, circunlóquio, né? Veja, pandemônio, tudo junto. Próxima regra. Essa aqui a gente usa um pouco mais, porque quais são os prefixos, né? Prefixos ex, vice, soto e sota. Lembrando que soto e sota não são muito utilizados aqui, não. São muito mais utilizados em Portugal, tá? Mas como o acordo ele é internacional, a gente faz questão de colocá-los aqui para que vocês possam ver. Então, os prefixos ex, vice, soto e sota trarão hífen quando? Sempre. Desses aqui, a gente usa muito vice, né? Vice, ex. Vice porque está muito na moda e ex porque todo mundo tem. Todo mundo tem um ex-amigo, todo mundo tem um ex-namorado, uma ex-mulher, um ex-marido, um ex qualquer coisa aí. Todo mundo sempre tem. Então, ex, vice, soto e sota sempre serão grafados com hífen. Vou colocar, ó, ex, vice, soto e sota mais qualquer palavra. Quando houver qualquer palavra, nós teremos o emprego desse hífen. Exemplo. Ex-namorado. Vice-presidente.
sotomestre, sotomestre, sotopor, tudo isso tem que ter hífen. Tudo isso tem que ter hífen. E se fosse, por exemplo, ex-vice-presidente? Uai, o ex não vai ter sempre que ter hífen? O vice não vai ser sempre que ter hífen? Então, pronto, ex-vice-presidente, tudo com hífen. Ex-hífen, vice-hífen, presidente. Ex-vice-prefeito, ex-vice-governador, tudo isso com hífen. Por quê? Porque os prefixos ex, vice, soto e sota trarão hífen sempre com qualquer palavra. Beleza? Até agora como estamos? Bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Regra 5. A regra 5, gente, ela é, para mim, a meu ver, a pior de todas as regras. Por quê? Vamos conversar aqui. Porque a regra 5, ela exige de você não só o conhecimento da regra, mas ela exige de você também o conhecimento da pronúncia dessa palavra. Por quê? Porque a regra 5 vai dizer a você assim, ó, vai dizer assim, haverá hífen com os prefixos, pré, olha só, pré, pró e pós, mais qualquer palavra. Pois bem, você sabe qual que é o grande problema dessa regra aqui? O grande problema dessa regra é que, dê uma olhada aí, vá lá no materialzinho, vai lá na primeira observação que eu coloquei, de que alguns prefixos jamais recebem um hífen. Vá lá. Você deve ter visto aí que o pré, diferentemente de pré, que o pro, diferentemente de pró, e o pós, diferentemente de pós, jamais vão receber o hífen. Mas o pré, o pró e o pós sempre vão receber o hífen. A questão é que a gente nem sempre sabe qual é a pronúncia exata da palavra. E ao não saber qual é a pronúncia exata da palavra, a gente vai ter dificuldade de aplicar essa regra. Por exemplo, o certo é pré-requisito ou pré-requisito? Porque se for pré-requisito é sem hífen. Se for pré-requisito é com hífen. Tá vendo? Não adianta. Você sabe até a regra, só que você não sabe exatamente qual é a pronúncia. Eu sempre dou um exemplo de um aluno que um dia pegou ele era lá do Nordeste, lá no Nordeste, como é que eles falam? Fulano tem preconceito, né? A pronúncia é aberta, porque o Brasil é um país multicultural. E aí, por conseguinte, a pronúncia também o é. E aí eu peguei uma redação dele, hoje ele faz TRT em Santa Catarina, né? Passou, felizmente, um aluno muito bom. E ele sabia a regra, só que ele foi escrever a palavra pré-conceito. Imagine como é que ele escreveu, pré-hífen-conceito. A questão é que a palavra não é pré-conceito, a palavra é o quê? Preconceito. Então, todas as vezes, o que eu sugiro? Todas as vezes em que você tiver dúvida, vá ao Volpe, tá? Vai ao Volpe. O Volpe é gratuito, está aí na internet, que é no site da Academia Brasileira de Letras, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e digite a palavra, para você verificar se essa palavra ela existe ou não, e como que ela é grafada. Então, se você digitar lá preconceito, não vai existir, mas se você digitar preconceito, ele vai falar assim, ó, preconceito existe. Então, a palavra e a pronúncia correta é preconceito. Então, olha só, é pós-datar o cheque ou pós-datar? É pré-datar o cheque ou é pré-datar? Essas dúvidas sempre vão surgir. E o que eu quero que você saiba é, se for pré, pró e pós, com hífen. E se for pré, pró e pós, sem hífen. Então, exemplo aqui, ó, pós-guerra, tudo com hífen. Exemplo aqui, ó, pré-datar o cheque, tudo isso com hífen. Pré-vestibular, tudo isso com hífen, pré-natal, pré-vestibular, pré-natal e assim por diante. Pessoal, agora, se você tiver que chutar, chute com a pronúncia fechada. Chute com o pré, o pro e o pós. Porque a maioria das palavras, ela vai ser grafada com a pronúncia fechada. A maioria, não são todas. Essa regra, como eu disse, é um pouquinho complicada. Por quê? Porque você vai ter que saber a diferença do pré, pró e pós para o pré, pro e pós. Saber a pronúncia da palavra. Além disso, nós vamos ter palavras que admitem as duas formas. Como, por exemplo, proativo e como, por exemplo, proativo. As duas formas existem. Agora, é claro que proativo é com hífen e proativo sem hífen.
Você vai ter, por exemplo, a palavra pré-eleição. Pré-eleição. Só que você vai ter também a palavra pré-eleição. Pré-eleição junto e sem hífen. Então, atentem-se a isso. Pré, pró e pós, sempre com hífen. Pré, pro e pós, sempre sem hífen, tá? Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos para a próxima regra? Estamos finalizando. Faltam só 2 regras. Só 2 regras. Vamos lá. Vamos continuar? Gente, essa próxima regra aqui, ó, essa próxima regra aqui, ela é uma regra bem específica e o novo acordo não traz. Você acredita que o novo acordo não traz? Você fala assim, cara, como que você descobriu? Porque, olha só, um dia, pegando uma questão dessa, a gente tinha visto assim, ó, sub-região, sub-região. Aí o aluno logo pensou assim, falou assim, professor, sub-região tem que ser grafado junto. Por quê? Vamos recapitular? Primeira regra, porque não começa por H, então não se enquadra na primeira regra. Segunda regra, porque as letras são diferentes, então não se encaixa na segunda regra, teria que juntar. Terceira regra, a gente viu que é prefixo circo e pan, não é prefixo circo e pan. Quarta regra, prefixos ex e vice, não é prefixo ex e vice, soto e sota. Quinta regra, não é prefixo pré, pró e pós. Uai, não se encaixa em nenhuma. Só lá na segunda, né? Na segunda, que são palavras diferentes, a gente junta. Pois bem, e o aluno pegou e escreveu dessa forma. A questão é a seguinte. Antes mesmo da nova ortografia, antes mesmo, havia uma regra que dizia o seguinte. Dizia que os prefixos, ab, ad, ob, sob e sub receberão o hífen quando a palavra se iniciar por R. Quando a palavra se iniciar por R. Gente, isso aqui estava antes da nova ortografia. E o malandro do novo acordo não trouxe. Não está lá, você não vai encontrar no novo acordo. Só que houve, só que continua essa regra. Tanto é que nos dicionários você vai encontrar e nas questões de prova também você vai encontrar. É por essa razão, por exemplo, que subreitor deve ser grafado com hífen. Por quê? Sub, está aqui o prefixo, e reitor começa com R. Sub-região tem que ser grafado com hífen. Ad, rogar, tem que ser grafado com hífen. Ab, rogar, tem que ser grafado com hífen. Então, essa regra aqui, ela permanece, ela vem desde antes da nova ortografia. Agora, subreitor com hífen. Subchefe não, né, gente? Subchefe tudo junto. Por quê? Uai, porque aqui é sub e a palavra termina em letra diferente, prefixo e palavra começando por letra diferente. O que a gente faz? Junta. Como deveria juntar essa aqui se não houvesse essa regra específica dizendo que ab, ad, ob, sob e sub receberão o hífen quando a palavra que as acompanha, que os acompanhar, começar por R. Começar por R. Tranquilos? Então, até agora, nós vimos 6 regras de... Você deve estar pensando assim, Ricardo do céu, como é que eu vou memorizar tudo isso? Exercício, 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 exercício. Cansou? Exercício, 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 exercício. Repetição. Repetição é o que vai fazer com que essas regras, elas sejam introjetadas. Até agora, nós vimos 6 regras do hífen, e todas essas regras foram em prefixos. Todas as regras foram em prefixos. A primeira regra, qualquer prefixo, uma palavra iniciada por H. Segunda regra, prefixo terminado em uma letra, a palavra iniciada pela mesma letra. Terceira regra, prefixo circun e pan, mais as palavras iniciadas por M, N, vogal ou H. Quarta regra, prefixos ex, vice, soto e sota, mais qualquer palavra. Quinta regra, prefixo pré, pró e pós, mais qualquer palavra. Sexta regra, prefixos ab, ad, ob, sob e sub, mais palavra iniciada por R. Pois bem, você fala assim, Ricardo, e a derivação eu me lembro que tinha prefixo e sufixo. Até agora só falou de prefixo. Não existe no sufixo, não. Existe um caso, que é o que vai ser falado agora.
Mas é um caso também muito específico, né? Deveria haver algum indigenista lá na Academia Brasileira de Letras para nos dar essa regra aqui. Olha só, os sufixos açu, guaçu e mirim receberão o hífen. Aqui é sufixo, gente, é a única regra em sufixo. Então, sei lá, amoré, mirim, com hífen, sufixo mirim. Capim-açu, com hífen. Por quê? Sufixo açu. Amoré mirim, cupim, jacaré, açu, com hífen. Por quê? Sufixo açu. Então, sufixos indígenas açu, guaçu e mirim, todos eles receberão hífen. E aqui nós terminamos a nossa matéria, né? Vimos todos os 7 casos do hífen na derivação. 6 casos do hífen na prefixação e 1 caso do hífen na sufixação. Lembrem-se de que aqueles prefixos iniciais, o co, re, de, zim, pre, pro, pos, quase não, nunca vão receber o hífen. Então, por exemplo, imagine, se você tivesse assim, ó, reescrever, pela segunda regra, teria ou não teria que ter hífen? Teria, só que esse prefixo re não recebe. Então, como é que eu grafo reescrever? Tudo junto. Se você pegar não fumante, antes era grafado assim, ó, fulano é não fumante. Ó, e o prefixo não, que na verdade nem é prefixo, é palavra. Por isso que não vai ocorrer a junção, vai ocorrer apenas a retirada do hífen. Não fumante, sem hífen, porque o não também não recebe o hífen. Então, corre, desim, pre, pro, pos, quase e não recebe o hífen. Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos falar do hífen na composição, mais 7 regras do hífen na composição. E espero que vocês tenham entendido. Estudem bastante, façam muitos exercícios e nos vemos daqui a pouco, tá? Beijo grande, até a próxima.